Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Adriana Araújo e hoje eu tenho uma mensagem a partir da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou ler aqui o comecinho dessa carta e depois eu quero me aprofundar em um outro assunto aqui que eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. Então, aqui no capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que coisa mais linda, só a introdução dessa carta, né? Então ele tá ali com o irmão Timóteo, né? E geralmente as cartas de Paulo, elas eram escritas por outras pessoas, dá para entender isso nas cartas. E o apóstolo Paulo, ele destinava, né, naquele tempo, a igreja de Deus que estava em Corinto e a todos os santos que estavam em toda a região do sul da Grécia, que era chamada Acaia. Dali saíram mais discípulos e geração após geração mais discípulos e até os dias de hoje, onde nós continuamos esse legado de Paulo. Então hoje nós somos, né, esses discípulos através dos preciosos ensinamentos do apóstolo São Paulo. Paulo foi escolhido por Deus, ele deixou de ser Saulo, aquele perseguidor dos cristãos lá no início da igreja, depois que Jesus Cristo já tinha subido aos céus. Ele passou a ser Paulo, que, conhecendo o poder de Jesus Cristo bem de perto, ele passou a ensinar e se tornou o apóstolo que mais ganhou almas. Ele também fundou, né, muitas igrejas cristãs ali. Na igreja primitiva, elas eram fundadas nas casas das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um trabalho inicial ali muito importante. Ele deixou obras como as epístolas que estão no Novo Testamento, que mostram claramente aquela genialidade, né, da mente teológica de Paulo. E muitos outros escritos de Paulo certamente que não estão na Bíblia. Eu creio assim que nem tudo que ele escreveu consta na Bíblia, mas o que consta é suficiente para nós, para nossa instrução, né, para nossa vida com Cristo. Paulo pregava contra doutrinas de ídolos e uma certa vez, num caso lá, ele foi quase morto por causa da adoração que aquele povo de Éfeso tinha a uma deusa chamada Artemis. Algumas versões estão como Diana. Isso consta lá no livro de Atos. Milhares de pessoas, elas iam até aquele templo adorar essa deusa, e isso era muito lucrativo para aquele lugar e para o comércio daquele local. Então o ensino de Paulo, ele se tornou perigoso para aquele local e para aquelas pessoas que viviam da economia, das vendas, né? Aqueles mercadores da fé da deusa Diana, dessa deusa Artemis. E o Demétrio, que ele era um líder lá, ele liderou uma campanha em defesa daquele mercado religioso, ele liderou uma campanha contra Paulo. Essa história toda, ela está relatada lá no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e deixa bem claro que era por causa do lucro do mercado, por causa do prestígio que a cidade tinha,
que eles tinham o templo dessa deusa, atraindo um montão de gente lá de toda parte do mundo. E assim até os dias de hoje, né? Porque no fim até o próprio apóstolo Paulo virou santo, né? Pela Igreja Católica. E eu sei que ele não foi canonizado, mas as suas estatuetas, elas estão à venda, como a de muitos outros que pregavam contra essa doutrina. Olha que coisa mais maluca, né? Eles pregavam contra a doutrina da idolatria e eles acabaram sendo aí ídolos, né, pela Igreja Católica. E eu vim da Igreja Católica, né? Eu fui católica por 29 anos e toda a minha família também se diz católica, mas eles não são frequentantes, é como qualquer católico, né? Diz que é católico, mas nem vai na igreja. Eu também era assim, e isso aqui não é uma crítica, não levem por este lado, né? Então, quando eles começaram a pregar ali contra essa doutrina, o povo se alvoroçou, né? Queria linchar, queria matar. E aí no fim acabou indo para os tribunais. Isso se estendeu, uma longa história, está lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 19. Então o que eu quero me atentar aqui nessa mensagem é que Deus, ele é Espírito, e Jesus Cristo subiu aos céus e está à direita do Pai. Então é necessário que aprendamos a adorar em espírito e em verdade. Os apóstolos fizeram os seus trabalhos para ensinar a santa doutrina e a adoração em espírito e em verdade. Então, por que a idolatria, as imagens, essa idolatria continua até os dias de hoje, né? Bom, essa resposta eu não vou poder dar aqui, né, nessa mensagem, mas eu sei que muitas pessoas continuam no engano e elas precisam ser despertadas. Se as pessoas ao menos tivessem o interesse de aprender e a coragem para confrontar as mentiras, elas sairiam dessa situação e elas se aproximariam mais de Deus, da maneira verdadeira, sem medo do que os outros irão pensar. Porque muitas vezes é disso que se trata. É sobre familiares, amigos, irmãos de fé. Eu enfrentei uma batalha dentro da minha casa. Minha mãe achava que eu estava afrontando ela, afrontando a fé da família toda. E eu fui despertada por Deus, eu fui despertada por Jesus Cristo. Eu comecei a entender as coisas dessa fé genuína, eu comecei a ter uma mudança interior e Jesus começou a fazer uma varredura dentro de mim. Quanto mais eu me aproximava dos ensinamentos de Jesus Cristo, mais eu entendia o verdadeiro significado da passagem dele aqui, da vinda dele aqui, né? Qual era realmente a missão de Jesus aqui na Terra. Então, a minha vida foi mudando a partir do meu interior, a partir desse meu despertar em fé. Nós devemos continuar amando todas as pessoas, com certeza, convivendo com as pessoas. Não tem nada a ver sobre se afastar, sobre virar um beato, um fanático. Não tem nada a ver com isso, né? O amor de Deus por toda a humanidade, ele foi representado na pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa pode nos ajudar, né, na nossa caminhada de fé. Isso tem que ser uma coisa entre nós e Deus, porque Deus vai falar diretamente ao nosso espírito através do Espírito Santo dele. Então, nenhum outro ouve e nenhum outro haverá. Jesus Cristo se doou por todos nós e deixou o ensinamento do verdadeiro amor e do seu significado puro. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com placas de igreja e nem com rituais. Isso tem a ver com a nossa busca e com a nossa entrega por amor genuíno. E Ele nos conhece, Ele sabe. Então, o que eu deixo aqui nessa mensagem é que Deus realmente sonde e conheça o teu coração, a verdadeira intenção, que a gente possa realmente levar esse ensino
aqui como o apóstolo Paulo está falando, né, que ele foi consolado e consolou a outros, então que nós sejamos despertados e que também possamos despertar outras pessoas para esse amor verdadeiro de Deus e de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da humanidade. Eu quero encerrar por aqui e desejar isso, né? Que você e a sua família tenham um tempo genuíno e entendam que Deus, Ele é Espírito, Ele se manifesta em nosso espírito, mas que nós estamos vivendo uma vida nesse mundo aqui, material, pela própria vontade de Deus que criou todas as coisas. Então, com certeza, o que Ele mais quer é nos ver felizes e nos ver desembaraçados, conseguindo viver essa vida de fé em espírito e em verdade, uma fé genuína. Um grande abraço, obrigada por você ter estado comigo até aqui. Se você desejar, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso não vai te custar nada, mas vai me mostrar que o trabalho que eu tenho feito tem sido importante na vida de alguém. Até a próxima mensagem.